Boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Eu sou Roberto da KR Fury Games e Informática, trazendo aqui mais um vídeo do notebook da Samsung, o NP530 XBB. Essa aqui eu não estou com o notebook inteiro, estou apenas aqui com a placa, né? Inclusive eu tenho mais uma placa mãe aqui para ser reparada. O defeito dessa placa aqui é que ela estava ligando, mas não estava dando vídeo. Então eu desconfiei justamente aqui do CI da BIOS, né? Quando eu removi o CI da BIOS, alguns pads aqui estavam danificados e eu tive que refazer, né, os pads, né? No caso que seria desse lado aqui, os pads aqui tem os terminais onde vai a solda, estava danificado. No caso que é nessa placa que está aqui na minha mão e não nessa outra aqui. Essa aqui ainda vou verificar, mas eu vou usar essa placa aqui como exemplo para tirar dúvidas. No caso aqui a placa, quando eu liguei, ela veio a dar vídeo. Então eu vou ligar aqui a placa, vou mostrar na TV o que está acontecendo. Pessoal, esse vídeo aqui é mais para poder tirar dúvidas de muita gente, porque tem muita gente aqui no outro vídeo que eu fiz me perguntaram um monte de coisa. Essa placa aqui ela ainda está com defeito, viu, pessoal? Temos aqui esse chip aqui para trocar, embora o sistema reconhece, mas ele está marcando 32 GB, sendo que de fábrica eles vêm com 64, pode aumentar para 128 ou para 256 GB de armazenamento interno. Então eu vou ligar aqui a placa para mostrar para vocês. A princípio eu não vou fazer as outras ligações aqui de teclado, mouse, nada. Primeiro eu só vou ligar a placa e mostrar o que é que está acontecendo. Agora ela voltou a ligar. Estou com a minha fonte simétrica aqui do lado. Vou ligar ela e vou ligar a placa. Estou aqui com a minha TV para vocês verem que vai mandar imagem. Presta atenção que desse canto aqui o LED azul ele tem que acender. O LED azul acendeu. E aqui na minha TV, se eu não colocar no HDMI, não vai. Bom, se eu não ligar o HDMI aqui na minha placa, não vai. Pronto, o cabo HDMI aqui indo para a tela para poder mostrar imagem. Agora deu imagem. Aparece a seguinte mensagem de erro, que não está subindo o sistema do Windows. Então quando o nosso armazenamento interno está danificado, ele vem direto para essa mensagem aqui na tela. E eu quero fazer esse vídeo aqui justamente, pessoal, para tirar dúvidas de muitas pessoas que me perguntaram, colocaram suas mensagens, e eu quero agradecer a todos vocês aí que interagiram com o nosso canal. Quero agradecer aos inscritos desse mês, né, o Hernande do Amaral, Topázio Almeida, Marivaldo Ribeiro, Cláudio Timóteo. Muito obrigado para vocês aí ter olhado os nossos conteúdos e gostado também. Quero agradecer aqui
a Tritec Informática, a Mariana, o Azarão e o nosso amigo Maracutaia que mexe com celular. Essas pessoas aí, eles têm muito aí conteúdo para passar para nós, que é um bom aprendizado que a gente pode usar no dia a dia aqui na nossa oficina. Nem sempre a gente vai usar, mas alguma coisinha a gente acaba usando, porque o mundo da eletrônica, ela é sem limites. Então a gente vai tentar solucionar alguns casos aqui. Primeiramente, pessoal, eu vou desligar aqui de novo para poder subir a tela da BIOS. Primeiramente aqui eu quero falar para vocês que Samsung Flash 30 2024 ele já é considerado um notebook fora de linha. Então quando você for comprar um notebook aí, você vai prestar bastante atenção antes de comprar uma máquina e depois não ter dor de cabeça com ela. Aqui nós temos as memórias. Ele já vem em padrão de fábrica de memória de 4 GB. O nosso processador N4000 e vem com 1.1 GHz de clock. 1.1 GHz de clock hoje não atende mais, pessoal, a necessidade básica de ninguém. Justamente porque se você vai trabalhar com um processador com 1.1, você vai abrir o Word lá e vai ficar lá meia hora só para abrir o Word. Mas tem uma solução aqui de fazer um aumento, ou aumentar a potência. Ele pode trabalhar de 1.1 até 2.6 GHz de clock. Se conseguir aumentar, e eu aconselho a não colocar na potência máxima, mas 1.8, 1.9 é o ideal para atender. As memórias aqui são de 4 GB. O Windows 10 ele precisa no mínimo 4 GB de memória RAM para poder funcionar e funcionar e não ter muitos problemas. Se abaixo de 4 GB ele já não vai rodar direito, vai ficar muito lerdo e travando. E o outro detalhe é que essas memórias elas são fabricadas pela própria Samsung. A própria Samsung fabricou, mas não fabricou memória de 8 GB. Então tem pessoas aí que falam, mas dá para trocar, tirar de 4 GB e colocar de 8? Não dá, porque não existe chip de 8 GB para esse notebook, porque a Samsung ela não fabricou, só foi de 2 e 4 GB e parou aqui. Por isso hoje, 2024, esse é um aparelho já considerado um fora de linha. Então quando você for comprar uma máquina básica, você atenta nessas configurações aí para depois não ter dor de cabeça. Um outro fato curioso aqui também, pessoal, que eu desliguei aqui porque o LED apagou, porque eu desliguei a placa para poder fazer a ligação. Eu estou aqui também com um SSD. Então existe aí muitas perguntas aí do pessoal me perguntando. Deixa eu tirar aqui. Me perguntando se dá para instalar um SSD no meu notebook. E eu falei para muitas pessoas que não daria, porque o primeiro acesso ele tem que vir pelo armazenamento interno, que seria esse chip aqui, é o armazenamento interno dele, onde é instalado o nosso Windows 10. Então o primeiro acesso é aquele chip, depois que ele vem para o SSD. Tem pessoas que disseram que dava para instalar já direto no SD, mesmo com a placa com defeito, não aparecendo o Windows. Então eu vou colocar o SSD aqui e vamos para os testes. Vamos ver se isso é possível mesmo, instalar um SSD. Se não der, vai ter que trocar o chip com defeito, instalar o Windows e fazer ele iniciar para configurar o SSD dentro do Windows e fazer ele funcionar. Então nós vamos lá. Vou dar uma pausa aqui para me fazer a montagem agora completa. Então aqui, pessoal, tá aqui o nosso SSD, já está montadinho. O SSD
aqui só tem uma porta USB e uma HDMI. E no caso, se eu for ter que ligar teclado, mouse e mais o pendrive de instalação, ia ter que ter 3 portas. No caso aqui eu tenho esse hubzinho aqui, ó. Esse hubzinho aqui pega 5 portas de um lado, 5 de outro, dá 10 portas ao total. Esse hubzinho aqui é de uma época que eu estava fazendo uns experimentos de gravar a memória de celular. Então eu tenho esse hubzinho que já faz um bom tempo. E como naquela época não teve utilidade, agora hoje ele é muito útil. Ele pega 10 portas simultâneas. Então eu consigo colocar 10 pendrives ali e olhar os 10 pendrives simultaneamente, de uma vez só. E nesse caso aqui, ele vai me ajudar bastante a fazer a entrada do Windows aqui sem ter que ficar plugando, tirando e vai badanar tudo, né? Então aqui aí vou fazer eu vou ligar aqui a nossa placa mais uma vez. Eu vou ter que precisar da outra mão, porque eu vou ter que ir aqui no teclado, vou ter que ficar apertando o F2 para ele dar o boot. Pronto, placa ligada, o hubzinho ligado. Eu vou ficar aqui apertando o F2. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui já entrou no nosso setup da BIOS. Como eu falei para vocês aqui, ele tem 1.1 GHz, que é o nosso processador. Velocidade do processador, lógico. 4 GB de memória RAM. E lembrando que esse 1.1 não pode deixar de trabalhar com 1 GB de memória RAM. Você tem que aumentar a velocidade desse clock aqui, senão você vai ter bastante dor de cabeça aí na hora de usar o seu notebook. Aqui nós temos nosso armazenamento interno, que na verdade ele está marcando 32 GB, mas ele é de 60, ele tem que ser de 64 GB. Como essa placa veio para mim, talvez tenha sido mexido por outra pessoa. Se foi mexido por outra pessoa, ela não instalou o Windows. E aqui as configurações de boot, com a outra mão eu vou passar aqui para nós no teclado. Aqui já está configuradinho, já certinho, para poder nós ir direto lá para fazer a instalação do Windows. Lembrando que ele não sei se está configurado certinho. Aqui nessa aba aqui de boot, tem que deixar nessas configurações aqui. No próprio teclado só vou dar o Enter aqui, e ele já entra. Ele reconhece apenas o meu disco. Ele só reconhece apenas o pendrive que está instalado lá. Somente isso ele reconhece. Mas como vocês viram aqui, ele não reconheceu o nosso SSD. Não. Então, se ele não reconhece, não tem como fazer a instalação do Windows 10 direto no SSD. Depois eu vou remover aqui a nossa memória interna para ver se ele faz essa gravação, né? Se tem como escolher o SSD. No caso aqui eu não consegui. Então eu vou dar um ESC aqui no teclado.
A gente vai... Vou reiniciar aqui a máquina. Aqui ó, ele reiniciou. O nosso pendrive está instalado aqui. Deixa eu ficar um pouquinho mais de longe. Toda vez que vai instalar o Windows, ele vem para essa tela. Vai mostrar essa tela aqui. Vamos ver se no setup, na hora de instalação, ele pelo menos enxerga que tem um SSD instalado lá. Vai demorar um pouquinho aqui mesmo. Agora que ele vai começar a aparecer a instalação do Windows. E vocês, a partir daqui, vocês têm como tirar todas as suas dúvidas. Então aqui a gente vai já para o padrão de instalação. Vamos chegar até a tela para escolher aonde a gente quer instalar. Se naquela parte ali não aparecer nada, é porque não vai ter como mesmo. Fazer a instalação. Nós estamos indo passo a passo. Tá vendo aqui, pessoal, ó, não a memória de 32 GB que tá aparecendo lá. Na verdade ela tem que marcar ou 64 ou 128, ó. 32 GB não tá mostrando nada. E o nosso SSD também não mostra nada. Então, como vocês viram aqui, tá mostrando apenas 4 GB. O nosso chip tá ruim mesmo. E agora aqui eu vou fazer a desmontagem da placa aqui. Vou lá no nosso chip, como tem aqui, eu vou trocar o chip mais uma vez e vou reinstalar tudo de novo. Vou colocar aqui de novo para ver se ele vem e faz o reconhecimento do nosso SSD. Aqui eu vou parar o vídeo. Não vai ser preciso mostrar como fazer a troca, porque já mostrei no vídeo anterior como foi feita a troca. Agora eu já vou voltar com o chip já trocado direto. Tá certo? Até daqui a pouco. Pessoal, continuando aqui terminar aqui a placa. O chip aqui já foi trocado. Pode ver que a memória é uma Samsung. Não precisa ser do mesmo modelo, né? O pessoal gosta de comprar SanDisk e colocar aqui na placa. Necessariamente não precisa ser SanDisk. Pode colocar uma Samsung, uma Hynix, uma Toshiba. Qualquer um desses aqui serve. Eu tirei o original que vem aqui, a SanDisk, e estou colocando uma Samsung. Agora bora para montar de novo. Vou montar tudo aqui de novo aqui pra gente finalizar aqui esse teste. Eu vou montar aqui de novo, vou com uma mão só. Vou dar uma pausa aqui pra gente voltar aqui a gravação. Já tá tudo montadinho aqui, né? Continuando com o meu SSD. Agora a gente vai para o menu, para a tela inicial do setup. Quando você liga o notebook, já tá ali tudo preparadinho, o meu teclado, mouse, e aqui a nossa tela para a gente tá iniciando. Já liguei aqui a placa. O LED azul já acendeu. Vou estar apertando o F2.
é para ir para a tela da BIOS. Entrou, tela da BIOS. Aqui, pessoal, pode ver que ele ainda não reconhece o nosso SSD. Lembrando que você pode aumentar aqui o clock, que hoje em dia não se usa mais 1 GHz do processador. Se não der para usar pelo menos aí 1.8, 1.9, usa a capacidade total. Tá pegando aqui o teclado. Então a gente vai lá pro boot direto. Ele só reconhece mesmo o pendrive. Então a gente vai fazer mesmo a instalação. É só mesmo o nosso pendrive mesmo que ele reconhece. Então, como vocês viram aqui, vou tá saindo, né, da tela e bora para instalação. Eu não olhei lá se no setup se ele fez o reconhecimento dos 64 GB. Faltou esse detalhe aqui, mas não vai ser preciso voltar lá. É verdade, pessoal, aqui ele não tá aparecendo o meu 64 GB. Mas tudo bem. Qualquer coisa eu desmonto de novo e refaço a solda para poder reconhecer. Esse chip, se ele não for bem soldado, se não soldar ele direitinho, a placa não reconhece que tem o armazenamento interno tá soldado, instalado nele. E tem que formatar também direitinho, porque senão também a placa não reconhece. Vai ter que tirar a memória e formatar tudo de novo, fora da placa. Mas vamos lá, um pouquinho de paciência, daqui a pouco ele entra. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para ir já direto para a instalação do Windows. Já entrou aqui na página. Vou selecionar aqui. Ó, não reconheceu nada, tá certinho. Se lá na frente não reconheceu, eu soldei, mas parece que não soldou direito o armazenamento interno. Então eu vou repassar a solda e depois já volto direto para cá. Pessoal, voltando aqui de novo, reconheceu aqui a memória, mas olha que negócio estranho, uma memória Samsung e tá marcando SanDisk 64 GB. E eu não vou precisar fazer a etapa novamente. Daqui já vamos já direto lá para instalação. Pronto, agora sim. Tá lá a unidade, né, da partição 1, 64 GB. Agora aqui é só concluir a instalação e placa está recuperada. Eu vou fazer a instalação, depois eu volto aqui para ver se a gente
reconhece o SSD. O Windows está sendo instalado. Aqui a instalação é muito rápida, não demora muito, porque ele trabalha como se tivesse um SSD já instalado nele, de armazenamento interno, né? Apesar de ser um chip, mas a instalação é muito rápida. Eu vou dar uma pausa aqui para ele terminar de instalar os arquivos. Pessoal, aqui ele já finalizou a instalação do sistema do Windows. Agora ele vai fazer a entrada. A gente vai aqui conferir o nosso SSD. A placa já está ligada. Aguardar aqui ele fazer a entrada. A gente vai agora verificar o nosso SSD. Se ele reconhece direitinho. Então vou abrir aqui. Alguma coisa está errada aqui, que ele não está reconhecendo o SSD. Ele vem no outro formato. Provavelmente a gente tem que fazer uma configuração nele para que ele possa reconhecer aqui no Windows. Então é isso aqui. Eu vou ficando por aqui. Já espero que esse vídeo possa ter tirado a dúvida de muita gente. Que vocês aqui, 4 GB de memória RAM, não tem como aumentar para 8. O nosso processador é um N4000 de 1.1. Isso aqui não usa mais, tem que aumentar o clock dele aí a máquina não ficar lenta. Quando for abrir os programas também não ficar lento. E usar a máquina, né, do jeito que tem que ser usado. Para ninguém ficar reclamando que comprou uma máquina aí que não gostou, ficou insatisfeito porque o processador não está atendendo. Não é que o processador não está atendendo, ele vem de fábrica assim, mas pode aumentar. Você vai lá e aumenta o clock dele, aumenta a potência do processador. Você vai ter uma ótima máquina aí por um bom tempo. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí muitas pessoas e tirado a dúvida dos inscritos. Tá certo, pessoal? Tirar a dúvida aí de todos vocês aí sobre o SSD. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos.